A partir de agora, entra no ar, programa Marechal em Foco, com as informações da nossa cidade. Aqui você tem vez, aqui você tem voz. Para você ficar bem informado, Marechal em Foco. Notícia, música, você bem informado. É só aqui, na Rádio Web Juventude. Direção-geral, Cauã Guilherme. Você está pensando em construir ou reforma da sua casa? Henrique Construções é o lugar. Tudo para construções ou reforma da sua casa. Você encontra Henrique Construções é o lugar. Marechal Deodoro, Alagoas. Telefone 3263-1311. Alô, meu amigo, você está precisando de reformar a sua casa? JL Construções tem o melhor preço da cidade. É só ligar 3263-7598. 3263-7598. JL Construções. Mercadinho Estrela, a sua melhor opção e os melhores preços de Marechal Deodoro. Vá lá e saia satisfeito. Mercadinho Estrela fica na rua Ladislau Neto, centro, em frente ao Colégio Deodoro da Fonseca. Mercadinho Estrela. Se você está pensando em construir ou reformar, Madeireira Portal é o lugar. Lá você encontra tudo para a sua casa, gente. Isso mesmo, eu estou falando da Madeireira Portal. Lá você encontra pré-moldados, areia, pedra, ferros em geral. E tem mais, uma promoção que chegou para você, em tintas e em piso. Madeireira Portal, ali na L101 Sul, direção Barra de São Miguel. E agora, com a nova loja, ali no Trevo do Francês. Ligue agora pra gente, para o telefone 3260-1239. Eu falei Madeireira Portal, tudo pra sua casa, meu amigo e minha amiga. Vereador Neilton Costa. Boa noite à população de Marechal Deodoro, boa noite aos internautas que acompanham o nosso trabalho aqui pela Web Rádio Juventude. Estamos iniciando mais uma edição desse processo de discussão que é esse projeto Marechal em Foco. E antes de tudo agradecer a Deus e pedir a orientação para que a gente possa melhor conduzir toda e qualquer processo de discussão na intenção de alcançar os objetivos que, como todos já sabem e que nós sempre estamos colocando, é a questão de conscientizar a nossa população da importância que é a gente se aproximar da administração pública na busca de melhoria de qualidade de vida. E nós, desde maio, temos nos comprometido, às segundas e quintas-feiras, a trazer essa oportunidade, mais uma opção para a comunidade de Marechal Deodoro, de poder, de ter um espaço para dizer da sua satisfação e ou insatisfação e de contribuir de alguma forma com aquilo que pretende melhorar. Sabemos que são muitos os desafios, inclusive cada vez maiores, pelo fato da gente não ter dentro do processo o que entendemos como mais importante, os profissionais adequados, habilitados, com um conhecimento para desenvolver todas as ações, traçar os planejamentos e alcançar aquilo que é o maior objetivo do coletivo, ter as políticas públicas com qualidade sendo desenvolvidas e que atenda à necessidade de todos.
E nesse contexto, nesse conjunto, temos a sociedade, né, como um todo, e temos a organização, né, que é proveniente da administração. E nós temos vários tipos de administração. Na verdade, a administração, ela se resume, né, numa só forma, né? Conduzir, planejar, executar, né, ações que possa trazer melhorias para a qualidade de vida das pessoas. E a distância maior, né, está exatamente em termos o conhecimento acadêmico aliado a esse processo, bem como pessoas que, ainda que com esse conhecimento, eles tenham também a formação humana, a formação que se faz necessário para que a gente possa trabalhar com o que é alheio, tendo consciência de que ali estamos para trabalhar e distribuir da melhor forma possível, né? E esse trabalho ele é muito visto nos nossos administradores, né? Que nós vemos na representatividade, ou temos na representatividade dos nossos gestores, né? Os prefeitos, aliados à Câmara do Legislativa, né? A Casa Legislativa, que tem um papel fundamental de fiscalizar, principalmente, né? Eles também podem estar deliberando, discutindo, melhorando, mas eles são constituídos principalmente para fiscalizar o dinheiro público, né? Os investimentos e como tudo é feito dentro do município. E por que a gente somente se preocupa com esse processo de discussão? Porque por entender que está nele a saída, ou seja, eles já estão trabalhando, já estão instituídos, né? Nós temos todos já instituídos, mas o entendimento que a comunidade precisa alcançar, né? Que o povo precisa participar, esse ainda está bem aquém, bem incipiente do que precisamos. Participação popular está sendo mostrado a cada dia a nível de nação, a nível de país, a sua importância. Quando a população participa, e participa de forma efetiva, não participa somente por participar, participa adquirindo conhecimento, participa observando, participa incluindo as suas necessidades, incluindo todo o seu trabalho, para que a gente possa ter uma melhoria, pelo menos mínima, nessa administração pública, que é o que interessa à população brasileira. Afinal, temos um povo que, apesar de batalhador, de trabalhador, mas muito limitado e ainda muito excluído, principalmente dos processos de desenvolvimento, né? Uma nação, um país que não prioriza a educação e trabalha no faz de conta, né? Porque o que a gente vê, o slogan que diz que a educação é direito de todos, e nós sabemos a distância que existe entre esse slogan de governo e as dificuldades que todos nós encontramos para, de fato e de direito, termos essa educação sem termos que pagar caro. E a essa distância do ter que pagar caro, a gente já tem um povo que não gosta muito de estudar, e somado
a falta de condições, né? Nós temos o salário mínimo como referência da grande maioria do nosso povo. Nós temos uma situação que também precisa ser muito observada, né, pela comunidade, onde os verdadeiros ricos, né, os que se destacam, os nossos politiqueiros, né, que enriquecem da noite para o dia, e não enriquece por conhecimento da academia, não. É enriquecimento pelo conhecimento dessa forma de alienar as pessoas, de afastar as pessoas desse processo, desse mundo que é a fiscalização. Cada um de nós somos responsáveis e não precisamos assumir essa irresponsabilidade, porque está na cara que é culpa do povo. O que nós temos aí quanto educação, quanto saúde, quanto segurança, quanto emprego, quanto renda, quanto cultura, é tudo culpa nossa, né? Nossa, porque não fazemos a nossa parte como devemos. E, claro, nós, apesar de já não fazermos por cultura, nós também não fazemos, né, pelos medos, né, pelas barreiras, pelas formas de como são colocadas, né, dos nossos representantes. E a nossa realidade em Marechal Deodoro, ela só será mudada quando o povo assumir, né, primeiro que estão de braços cruzados, primeiro que estão aguardando, né, demais, esperando demais, e depois pelo fato de que precisamos nos movimentar mais, né? Quanto mais a gente se movimenta, quanto mais a gente se inquieta, a gente tem pelo menos satisfações, né? O que também não é dado, mesmo sendo buscado. E nós temos tido muitas dificuldades de obter informações de formas oficiais, apesar de tantas leis aí, né? Apesar da Constituição, que é linda, que é maravilhosa e que é completa, e ainda se fazem muito mais leis para fortalecer essa... E aí a gente fica girando em torno de si. Não se faz necessário criar leis. A lei já existe, a Constituição é perfeita na sua escrita, porém nas práticas ela faz com que nós sejamos penalizados diariamente. E eu estava me reportando a essas leis, né? A administração pública, ela tem os princípios, as diretrizes, e que independente de pública ou privada, ela deve seguir, né? Ela deve se utilizar desses princípios e dessas diretrizes para conduzir melhor a administração. E aí nós temos uma realidade que não conseguimos, né? Não conseguimos acompanhar, mesmo perseguindo, mesmo buscando. A administração pública, nos seus princípios, ela dá, né, aquela segurança ao povo de que nós podemos obter toda e qualquer informação. Claro que tem aquelas que até por questões lógicas não podem ser repassadas, mas na sua grande maioria ela deve estar à disposição daqueles que consomem, daqueles que se utilizam dos seus produtos e serviços. E o povo não está muito acostumado a cobrar, né? E fica aí engolindo os sapos, né, que são jogados diariamente. Mas exatamente para isso, né, que nós estamos aqui. Aí eu gostaria de agradecer, né, a participação da galera que está aí nos acompanhando, fazer aqui uma citação de que sejam todos muito abraçados, né, por esse programa, por esse projeto. Então nós temos aqui a Renata Santos, Caroline Batista, Juliane Souza, Ivanúbio, meu irmão,
Ladgelma Pereira, Juciano Marciel, Juni Pantaleão, Adriana Souza, Ana Carolina Ferreira, Crislane Vicente, Heraldo Pompeu, nosso amigo Heraldo, aquele abraço. A Crislane, Xlane, né? Eduarda, a Selja Jeane, a Denise Silva, Priscila Kelly, Thales da Costa, Vando Lopes, Aurenida Rocha, minha parceira, companheira de trabalho do Conselho Municipal de Saúde. Além de um abraço, desejar também Feliz Natal, né? Fiquei tão empolgado com o trabalho que esqueci que hoje é um dia, digamos que especial, né? Um dia que as pessoas param para refletir, quando que nós temos 365 dias e algumas horas para fazer as mesmas reflexões, né? E ter os mesmos cuidados e fazer, né, nos esforçar para sermos melhor. Mas a humanidade, ela faz questão de escolher datas e momentos para se melhorar, né? Quando que nós temos que fazer e nos utilizar dessa prática diariamente. Pelo menos é assim que o Criador nos ensinou. Estamos de passagem, né? Cada um tem um tempo predefinido para vir e fazer o que foi predestinado a fazer e depois partir, né? Sabe lá Deus para onde, mas também tem aí as escolhas, né? Aqueles que fazem as boas práticas terão bons lugares, e aqueles que fazem as más práticas também têm os seus lugares. Mas ainda falando, né, desse espírito que envolve a população, né, no país inteiro, nesse dia considerado especial de Natal, nós sabemos que simboliza um presente, né, que Deus deu à humanidade, uma oportunidade de termos uma salvação, e Ele comprou essa salvação dando o seu melhor, né, dando o seu filho. Quem tem filho sabe muito bem o quanto é difícil, né, dá-lo, apesar que a gente tem uma realidade miserável, tanta da mãe que não sabe nem o que é ser mãe, tem o filho, sacode numa lata de lixo, cada história terrível, mas a gente está falando da coisa séria, da coisa como deve ser, e também devemos não considerar, mas lembrar que essas pessoas, cada um de nós temos sempre um motivo, uma razão para fazer algo, né? Nada é feito assim sem um motivo, e nós que temos uma realidade muito conhecida, né, nesses últimos dias, de pessoas que com boa formação, com boa conduta, e de repente se envolve numa condição de suicídio, enfim. E aí a gente fica esperando, como eu sempre coloco, esperando pelo que não vem. Por que esperando pelo que não vem? Porque nós sabemos que esses fatos, esses adoecimentos, eles estão dentro do processo de busca e de cura, que nós, quanto equipe, nós, quanto população, nós, quanto conjunto, precisamos nos organizar para dar maior atenção a isso. E trazendo essa realidade para Marechal Deodoro, nós temos na saúde, nós temos na população de Marechal, uma necessidade de organizar a nossa administração da saúde nesse cuidado, né? Nós temos muitos trabalhadores, né? Nós temos muitos órgãos, muitas ações, como é que eu posso dizer, muitos projetos, muitos planejamentos que estão sendo feitos de qualquer jeito e que a gente não consegue atender de verdade a necessidade
dessa comunidade, dessa população. E aí nós precisamos nos preocupar mais com isso. Não podemos continuar assistindo essas pessoas morrerem, né? E a gente saber o porquê elas estão morrendo. A administração pública, ela foi instituída para cuidar, através das políticas públicas da comunidade, identificar os problemas e cuidar, né, da melhor forma possível. E a gente não vê isso acontecer. A gente vê uma anti-administração acontecer. Uma coisa terrível, que é a distância do cuidado e da atenção de pessoas que têm a habilitação, que têm o conhecimento, que têm a formação, de uma pessoa, de uma condição de que não tem nenhum interesse de se observar ou de se ter nessas pessoas esse pacote, essa formação para cuidar da população. E é preocupante, e nós, quanto população, devemos contribuir com o nosso governo, identificando e apontando. Por isso, muitas vezes, faço críticas, né? E críticas muito duras, críticas diretas, que a gente não entende por que é, pelo menos eu não entendo, por que é, né, que nós temos instituído, né, a empresa, nós temos o planejamento que é feito, pelo menos deve ser feito, nós temos o dinheiro que vem, nós temos a condição de contrato e o concurso para trazer os melhores profissionais, e isso observando formação, observando conhecimento, observando habilidades para cuidar melhor da população. E a gente não consegue andar, e a gente sabe que a gente não consegue andar porque o prefeito, que não é um administrador, ele está administrador, ele simplesmente se perde nas suas condutas, nas suas ações. Ao invés de priorizar, isso aí é um exemplo que Marechal Deodoro, no início da gestão, pôde ver, só não viu quem é cego, né? Mas aquele processo, né, o processo seletivo, foi um absurdo que aconteceu. É um absurdo o que está acontecendo até hoje. A própria promotoria, né, ela fez uma intervenção, mas nada mudou. Nós temos a mesma realidade peste, né, que a população, apesar de tomar conhecimento, apesar de acompanhar, apesar de identificar os problemas, ela continua assistindo como meras espectadoras. E nós precisamos entender de uma vez por todas o quanto somos importantes nesse processo e o quanto nós precisamos nos envolver nesse processo para ele andar. Não é se aproximar, né, de vereador, de prefeito, de político, para fortalecer esse faz de conta. É se aproximar para trazer algo novo, para cobrar que seja feito o que está, as prerrogativas, né, da administração pública. Devemos nos preocupar mais com a nossa comunidade, com o nosso povo. Isso não é tem alguém te chamando aí. Isso não é uma coisa única do gestor, não. Existe uma cogestão que inclui a população, né? A população que tem os seus vários saberes, que tem a sua formação, que tem as suas necessidades e que precisa ser considerado nesse processo. Não é um processo único, né? Não é uma conduta única, não é um dono, né, da gestão, não.
ele está ali para cuidar, ou melhor, para conduzir, né? E então, se essa condução ela não está condizente com as prerrogativas legais, o povo tem essa prerrogativa de intervir. Nós temos aí vários exemplos, né, no nosso país, de pessoas que estão perdendo, né, exatamente por isso, por pensar que as coisas não mudaram, por pensar que o povo continua trouxa, por pensar que o povo não pode intervir e interferir no processo. Engana-se quem continua pensando assim, porque a administração pública nunca foi possível ser feita somente pelo administrador público. Existe um processo de inclusão onde a população e os trabalhadores, né, que estão e que fazem parte desse processo, eles precisam serem respeitados nos seus direitos. E é isso que nós estamos fazendo aqui, desde maio, com esse projeto Marechal em Foco, que por muitas vezes eu tenho trabalhado algumas formas de ampliar, né, e de melhorar esse espaço para incluir a voz, né, das pessoas, mas existem muitas limitações e principalmente por conta do tempo, né? Sou funcionário público, tenho o meu compromisso de segunda a sexta, né? E me falta tempo para fazer aquilo que um dia preciso fazer e que tenho feito muito pouco nessas segundas e quinta-feira no período da noite, mas é o tempo que eu consegui e que nós estamos assim caminhando, né? Estamos avançando e tudo no momento certo, na hora certa e não é como nós queremos, é como Deus permite. E se Deus está permitindo, então estamos no caminho. Mas aí nós abrimos, né, mais uma oportunidade para que a nível de município, que nós que somos responsáveis pelo desenvolvimento do município, precisamos ter essa consciência, precisamos nos aproximar dos espaços instituídos para organizar o município. Que espaços são esses? Nós temos os conselhos, né, nas diversas secretarias, nós temos também ONGs, nós temos as associações de bairros, que nós precisamos fortalecer, né? Nós precisamos trazer a voz dessas pessoas, que essas pessoas elas saibam qual a importância da sua participação e o quanto elas podem estar contribuindo pelo desenvolvimento do município. Porque cada associação que de alguma forma organize um pouco que seja, né, dentro da sua comunidade, ela vai estar fortalecendo o controle social e a sociedade de alguma forma vai estar se organizando. E essa organização ela é muito importante porque ela faz com que as pessoas cresçam, né? Ela faz com que as pessoas ampliem o seu conhecimento e que ela haja dentro da lei e faça com que os nossos responsáveis também hajam dentro da lei e se sintam mais vigiados, porque estão todos soltos, trabalhando muito à vontade, e assim não dá, assim não tem progresso, assim a gente só tem regresso, né? Então a gente precisa de alguma forma nos organizar quanto sociedade, quanto povo, né? E não é conduta como muitos colocam aí, como é que a gente pode dizer, meu Deus, esqueci a palavra agora, como é mesmo que os vereadores são considerados, não é uma questão de oposição não, e é oposição sim ao erro, oposição ao que não o que não faz parte do processo de organização e de condução.
é oposição sim à coisa que está errada, né? Temos aqui mais algumas participações. Nosso amigo Hudson Leite, a Zora Silva, boa noite. Temos aqui o José Souza. Eu fiz um processo seletivo e constatei que vários motoristas não têm experiência e assim mesmo foi contratado. Isso é um descaso. Isso se chama incompetência. Isso se chama descuidado com a população. E aí, dentro desse processo, a gente lembra, né, do que aconteceu com aquela criança, né? Não se sabe até hoje, porque a sociedade não merece saber, né, o que aconteceu de fato de direito. A gente só sabe que aconteceu o fato, né, e que houveram as perdas. Mas aí a gente consegue identificar através da... E é esse o caminho. É esse o verdadeiro... o motivo da gente ter esse espaço, onde as pessoas elas possam trazer essas informações, porque, como eu coloquei, não é questão de oposição ao prefeito por não ter votado nele, não. É oposição ao erro, porque uma condição dessa, ela traz tragédia na vida das pessoas, né? Como é que a gente vai estar dentro de um veículo, sendo conduzido por alguém que tudo bem pode ter o conhecimento, né, de dirigir, né, de guiar um carro, mas a gente precisa exigir que, acima de tudo, esse profissional ele tenha formação, ele tenha conhecimento, ele esteja dentro do legal, né, com como é que a gente pode dizer, do trânsito, né? Enfim, são todas as exigências que faz parte da prerrogativa do administrador exigir. E aí, através de um processo seletivo, a gente identifica uma situação dessa. É um descaso, um desrespeito com a população de Marechal Deodoro, e isso proveniente da administração pública. E eu digo assim, eu acho tome, porque o povo precisa aprender que a administração pública não está ali por estar, ela está ali para cuidar da gente. Então, quando você tem um filho que não tem uma prestação de serviço público boa ou razoável, que atenda à necessidade deste, que você tenha perda de alguma forma, a culpa é sua. Porque a gente não deve somente gritar, espernear, cobrar, quando um de nós, ou dos nossos, adoecemos, como a gente vê as pessoas fazerem. A gente tem que trabalhar a questão da prevenção. E é exatamente essa a atuação do controle social. É trabalhar a prevenção através das discussões, através dos planejamentos, através da identificação do que é prioritário para a comunidade, né? Não é assistir essas coisas acontecerem e ficar lá nos seus bracinhos cruzados e até criticando quem faz ou quem quer fazer. E no momento em que precisa e que não tem esse serviço prestado com qualidade, o prefeito não presta, o vereador não presta, ninguém presta. Mas o que foi que você fez para mudar essa realidade? O que é que você está fazendo para mudar essa realidade? É diária esse trabalho. Esse trabalho é diário, não é espontâneo ou pontual. Ele é diário, nós temos que trabalhar todos os dias. Trabalhando todos os dias, ainda corremos risco de não ter um serviço de qualidade. Imagine somente cobrar quando precisa. Então, é isso que a gente tem provocado, né, dentro desse projeto, para que a nossa população ela atente. Até porque é outra condição que é nova e é velha e que não avança nunca, é o período, né, que nós, ao encerrar o ano e iniciar o outro, as expectativas estarão voltadas para um momento de escolha de novos gestores, né? E a expectativa ela tá de uma forma que as pessoas elas não conseguem inovar.
elas esperam ansiosamente, né, e furiosamente que esse momento chegue. Mas para quê? Porque nós sabemos qual a prática, qual a cultura. Nosso povo não está preparado para dar esse não que eles estão ensaiando. No momento em que chegar o momento certo, vai chegar os R$100, os R$200, os R$300, e essa força ela vai se anular diante dessa necessidade. Então, quando a gente tem serviços, né, de qualidade, a gente tem garantido uma administração pública voltada para o cuidado e atenção à população, nós eliminamos ou minimizamos esse problema. Nós temos um povo mais fortalecido, com a visão e uma atuação mais crítica, para saber que tem valores e que os valores não são de estar perpetuando marginais no poder, né? A gente não pode estar alimentando isso. Nós precisamos fortalecer o controle social e a organização da sociedade civil para termos, de fato, de direito, um espaço onde a gente possa exercer a nossa cidadania sem ter que estar mendigando, sem ter que estar se humilhando, sem ter que estar pedindo, sem ter que estar esperando pelo poder público do jeito que a maioria do nosso povo espera, né? E isso é muito triste, né? Porque nós temos dentro de uma população acima de 50 mil pessoas, nós temos um pensamento e uma limitação dessa ainda. Marechal está crescendo desordenadamente. Marechal está praticamente sem rumo dentro do seu desenvolvimento. E nada muda, né? A gente tem essa forma micro de administrar ainda, né? Nós não acompanhamos esse desenvolvimento e fica mais difícil ainda quando a população não participa. Precisamos nos organizar e essa organização depende de cada um de nós. Eu espero que tenhamos, né, dentro desse processo novo que está por vir, uma consciência, uma maior consciência do nosso povo e que a gente possa fazer melhores escolhas, né? Que a gente sabe que não existe o perfeito, mas existe pelo menos o ideal, né? O ideal a gente pode sim, até porque nenhum deles vai estar super preparado para trabalhar sozinho e nem podemos correr esse risco e nem deixar que eles trabalhem sozinhos, porque o perigo está aí, é deixá-los trabalhar sozinhos, é ficar abestado que eles sabem, que eles têm conhecimento e deixar eles à vontade para trabalhar. Não, eles podem ser bons, devem ser bons, mas sempre com a fiscalização 24 horas da população nos seus feitos. Besteira nossa em achar que alguém sabe muito, está super preparado e que a administração está boa e que a administração agora está indo e deixar eles à vontade. A gente não pode e nem deve correr tal risco. É suicídio agir dessa forma. Aqui temos o nosso amigo Udson também, ainda tem um comentário. Amigo, comente sobre a reunião do Conselho de Saúde, que é simples, as últimas quartas-feiras do mês. Udson, eu tenho tanta coisa para falar desse conselho, principalmente em forma de revolta, né? E aí tudo a gente tem que respingar na gestão, né? E não como oposição, mas como cobrança de cidadão, é que nós estamos ainda pendentes da assinatura do prefeito, que eu acho que, se eu não me engano, alguém comentou, a população comenta que fez uma viagem, acho que de 15 dias. Então, se a população de Marechal Deodoro já está abandonada com ele aqui, o que dizer, né, com ele fora? É simplesmente uma situação de desespero. A população não pode assistir isso como normal. E aí, com relação ao conselho, nós continuamos pendentes, né, a assinatura do prefeito para dar as portarias dos conselheiros e o direito destes atuarem, né,
nas suas prerrogativas de deliberação e de fiscalização. Mas é isso, temos muito o que discutir, temos muito o que recorrer e estamos no processo, estamos caminhando, estamos andando, e esse caminhar, esse andar, ele depende de cada um dos cidadãos que se propõem a andar e a caminhar nesse processo. Como é que eles querem, né? Se querem do jeito que está ou se querem mudar. Mandar um abraço ao nosso amigo Alberto Alcântara, que nos assiste, que nos acompanha, a Edjane Maia, Hudson Leite, Zora Silva, Vera Souza, Carlos Ângelo, Márcia Fortes, Talvanes Batista e Rogério Basílio. Abraço mais uma vez, né, para esses que nos acompanham. Obrigado, né, já falei isso aí. A essa população que está nos acompanhando o nosso trabalho, e que nós pedimos, né, em nome desse projeto, que multipliquem que multipliquem essas informações e essa intenção, né, da gente, quanto população e sociedade, a gente se organizar, olhar para dentro da nossa casa, identificar os nossos personagens que podem contribuir com esse processo, porque nós sabemos muito bem que essa condição da gente estar, como é que eu posso falar nesse momento, da gente estar contratando estranhos para conduzir o que é nosso, ela precisa de uma atenção da população. Nós precisamos melhorar, nós precisamos preparar e nós precisamos identificar com urgência alguém do município que possa, de alguma forma, fazer o que está sendo exigido pela população, né? Quando a gente tem alguém da casa, a gente tem alguém que conhece o funcionamento, que conhece todo o caminhar, que conhece os processos, e esse conhecimento é que pode dar para nós esse conforto, né, da gente ter alguém cuidando e protegendo a comunidade de Marechal Deodoro. Nós temos aqui no nosso espaço, né, a população conhecer e acompanhar as nossas notícias aqui pelo espaço da Web Rádio Juventude. Nós temos aqui alguns textos, né, que a gente continua ao deixar o momento, às segundas e quintas, nós temos 24 horas textos que mexem, que mostram a realidade do nosso município. Nós trazemos não somente para impor, por isso estou me reportando, que nós temos um espaço de recado que também precisa ser movimentado pela população que assiste e que acompanha as nossas reportagens, ou melhor, o nosso trabalho, onde vocês podem fazer a sua colocação, né, sendo crítico, né, até para nos ajudar. E aí nosso amigo Paulo, né, fez aqui algumas situações, colocou algumas situações que começa aqui com fatos e futricas, né? E aí o nosso Charlie Chaplin, ele coloca que gosta de andar na chuva porque ninguém pode ver as suas lágrimas. É uma coisa assim que parece uma besteira, né? Mas é para a gente pensar, que o quanto o cidadão ele está
como ele está se apresentando, né? Porque realmente a gente não consegue se reconhecer na nossa sociedade, na nossa comunidade, como cidadão que está ali para servir, para participar. Não, a gente está como meros espectadores e que não temos esse reconhecimento por parte dos nossos gestores, o que precisa mudar. Então ele fala também da melhor estrutura, inclusive me cita, né, aqui como segundo o Ivan Reis, a Unidade Básica de Saúde da Santa Rita, desde a sua construção, teve melhor estrutura, sempre teve melhor estrutura. Para ele a UBS era boa, a ponto de quase não precisar nem de manutenção, quanto menos reforma. Além de prédio próprio, sempre prestou atendimento com excelência pela dedicada equipe. Esta unidade se colocava numa realidade bem distante dos demais no município. Mas, como reformas e manutenções fazem parte do dia a dia dos serviços, pode-se até supor que a preocupação é para o cuidado e atenção também aos funcionários públicos que adoecem pelas condições insalubres nos locais de trabalho, principalmente por terem seu adicional de insalubridade cortado sem um prévio laudo. Isso aí eu fiz uma postagem, né, no meu Face. Eu sempre exponho o que penso e como penso no Face. E o que eu coloquei, né, com relação a essa, porque o que a gente está vendo aí é mais um descontrole na administração. Nós temos de forma imediata e no mesmo momento várias reformas nas unidades de saúde, onde a população precisa ser atendida todos os dias, e inclusive tem gerado muitos transtornos, porque os serviços, quando ela está estabilizado, já não tem boa qualidade, e o que dizer em reforma. Essas reformas, inclusive, ela tem sido discutido, né? Era discutido quando tínhamos as reuniões no Conselho, onde essas reformas foram trazidas as queixas dos trabalhadores, né, que estavam reformando as unidades com poeira, uma série de situações e condições que não tinha, né, não dava ao trabalhador uma condição para desenvolver o seu trabalho. E foi preciso expor, né, em algum espaço, como foi exposto no Conselho, para que a gestão entendesse e alcançasse que não se pode fazer uma reforma com os trabalhadores, né, dentro desse espaço. Mas aí algumas mudanças foram feitas, o transtorno continua, né, mas algumas situações foram revistas. A população teve consciência, pelo menos nesse quesito, né? Os trabalhadores foram afastados desse espaço, e com relação a esse conjunto de reformas, eu que trabalhei na grande maioria dessas unidades de saúde, conheço todas, né, tanto equipes quanto estrutura, sempre fiz questão de identificar os problemas e de alguma forma levar o conhecimento da gestão. Mas nada é feito, nada foi feito. E aí da Santa Rita, né, que belíssima, um espaço, uma estrutura, uma equipe, né, bem tranquila, e eu não sei o porquê, né, da necessidade até tem necessidade, porque reforma é necessária em todo e qualquer estabelecimento público, até para não deixar ele ficar do jeito que ficou. Terra da Esperança, que eu ouvi dizer que estão fazendo uma bela reforma, ali sim, né, merece essa atenção da população,
porque aquilo, para um chiqueiro, faltava pouco, né? E eu não sei como é que a população aceitava aquela condição. E sei. E aí temos também mais uma observação aqui ainda nessa leitura, com relação essa questão dos bons profissionais, né? Que nós temos ainda temos, apesar de tudo, bons profissionais que, mesmo tendo seu direito arrancado, né, como foi a partir do decreto baixado pelo prefeito ainda nos primeiros meses, né, de sua gestão, tanto para devolver, acabar com o desvio de função, que ele não acabou coisa nenhuma, como de cortar a insalubridade. E foi até hoje é uma situação muito constrangedora, porque primeiro ele tinha que fazer o que ele está fazendo agora, fazer as reformas, minimizar os problemas insalubres dentro do setor, que é o que a justiça orienta, para assim eliminar a insalubridade, porque insalubridade é para quem trabalha em lugar insalubre, né? Uma coisa lógica. Só que essa condição ela só vai ser minimizada ou sanada ou eliminada, né, quando essas reformas acontecerem, estiverem ok e tiver um laudo, né, do engenheiro, do técnico de segurança, dizendo se ali não tem realmente essa condição que ameace a saúde do trabalhador. E pior do que a gente saber que isso não aconteceu, é saber que um profissional da saúde, que condição nenhuma que o gestor elimine pode tirar, né, do trabalhador da saúde, porque de qualquer forma os riscos sempre vai existir. Eu falo na categoria de médico, de técnico, de enfermagem, as pessoas que trabalham diretamente, né, com o processo de cuidado e atenção à população. A gente tem alguns técnicos, ou um técnico, pelo menos eu tomei conhecimento, e essa pessoa trouxe essa informação para mim, desse absurdo, né, de ter a sua insalubridade cortada pelo gestor. E aí a minha orientação para ela foi o que eu dou sempre a todos: recorra ao Ministério Público e a todas as outras formas de justiça para que ele pague e seja penalizado, porque quando a gente não sabe, a gente não faz. Não é fazer para depois saber, não faz quando a gente não sabe. Que a probabilidade da gente errar é muito grande. E aí nós temos aqui outro texto, inclusive o cara está nadando em dinheiro. Cadê a dinheirama? Verba no valor de 2 milhões. Menino, eu chego a me coço quando eu falo nesses milhões. É muito número, a gente fica tonto só de falar, né? E para a pavimentação e drenagem, onde está essa dinheirama? Quase 3 milhões e não se vê onde está sendo feita. Prefeito, manda seus assessores dizer para a população onde está sendo colocado essa grana. Afinal, o dinheiro é do povo e o povo precisa saber tudo às claras. Vê lá que no próximo ano tem eleições e você vai querer eleger seus candidatos. Esse foi um comentário de um revoltado. Eu não diria revoltado, não, eu diria um consciente, né? Porque a gente está acostumado a fazer confusão dos que cobram, né, por querer ver a melhoria, dos que cobram por cobrar, né, ou por querer algo em troca. Então eu não diria que esse cidadão ele seja revoltado, não, ele é consciente do seu papel de cidadão. E ainda falando sobre essa questão, né, nós temos uma cidade que parece que está tendo terremoto todos os dias. Parece que nós moramos aí em um continente onde
os terremotos, eles estão sempre presentes e a gente está sempre se refazendo. Calçamento de Marechal Deodoro, a qualidade está péssima, né? Isso em toda a Marechal. As obras que se iniciam das formas mais bagunçada possível, sem qualidade, né? E a população gritando todos os dias, a população procurando nas redes sociais, procurando nas diversas formas uma atenção do gestor para rever essa situação, e nada é feito, né? Nós passamos ali na poeira, né, no loteamento de São José, meu Deus, parece que jogaram uma bomba. Agora ali pelo o colégio da Eleusa Galvão, a situação é caótica. Começa uma obra, depois começa outra e nenhuma termina. Como satisfazer a população com a situação dessa? É impossível, né? Tá fazendo uma obra, tá. Agora fazer tudo ao mesmo tempo e ao mesmo tempo nada, como a gente está vendo, e obras que o acabamento é péssimo. A gente identifica de longe, né, as falhas, os erros, a má qualidade, o má investimento que está sendo feito. Mas o povo está atento. E o povo não é trouxa não, né? Inclusive coloco aqui, que também não concordo muito, né? Vê lá que no próximo ano tem eleições. Não precisa nem a gente avisar. Não precisa nem a gente mandar ele ver lá, né? Que não somente os candidatos dele, mas ele próprio, né, não tem essa leitura do povo de que está fazendo uma boa administração. Apesar que o ano que vem vai cair dinheiro do céu, né, porque no processo eleitoral onde o dinheiro da administração pública aparece e aparece com força. Aí nós temos aqui mais uma condição, né, a falta d'água. É um absurdo esta falta de água no centro histórico de Marechal, e ninguém sabe o motivo. O maior problema da nova Marechal é a falta de respeito para com a população. Tanto dinheiro gasto em publicidade, mas para informar o povo das providências ao povo as providências para a solução de problemas públicos, mas não se informa nada de interesse. Só se vê propaganda até certo ponto duvidosa, pelo menos na opinião da população. Eu acho que ele foi até gentil nesse certo ponto duvidoso. Eu acho que tudo é duvidoso, até porque a gente não tem resposta, nem se a gente questiona, a gente não tem a informação, mesmo se a gente busca, né? E essa coisa de nova Marechal não precisa nascer não, ela já nasceu, ela precisa se desenvolver, né? E esse desenvolvimento está ligado diretamente ao nosso gestor, e observando que a população tem um peso maior. Então, se a população não quer tomar conta do que é seu, fica impossível a gente avançar, a gente se desenvolver. Por isso, esse espaço onde nós estamos trabalhando diuturnamente para fortalecê-lo nesse diálogo direto com a população. Queria falar um pouco mais, né, desse processo, desse projeto que teve início, né, no mês de maio, que eu sempre coloquei que a intenção não era de me melhorar e nem me apresentar como repórter ou como alguém do meio de comunicação. Não. Tenho essa habilidade e reconheço, mas o projeto está bem aquém
de desenvolver no espaço de rádio, de televisão, esse trabalho. É bem longe, é muito diferente. Eu quero trabalhar junto à comunidade, eu quero trabalhar com o povo, porque é um diálogo direto e que dentro desse diálogo o fortalecimento está exatamente nessa proximidade, de estar identificando os problemas, de estar discutindo e buscando de alguma forma uma intervenção para solucionar os problemas identificados. Em alguns momentos, né, fizemos alguns trabalhos diferenciados, como fomos até o lixão, né, fizemos aquele registro do lixão que na verdade não tinha acontecido o fim, né, conforme colocado pela gestão, e o fim aconteceu depois, né, que nós colocamos, né, que o lixo continuava sendo destinado a uma outra área, mas em Marechal Deodoro, em desconforme com o que foi acordado, né, de levar o lixo para uma célula, para um trabalho, ou melhor, para um processo lá na cidade do Pilar. E esse lixo estava sendo lotado aqui no município, mesmo sendo informado que o lixão fechou e não tinha fechado. Então existem trabalhos que a gente faz às vezes diferente, né, saindo aqui desse espaço, porque se faz necessário, assim como temos sempre conversado, sempre exposto a condição daquele barco, né, escolar que está abandonado, e nós sabemos que o motivo é uma situação que traz muita insatisfação à população. Nós sabemos que muitas crianças, principalmente que moram nos canais, que dependiam e que dependem do transporte, né, aquaviário, que é o caso daquele barco escolar, que é público, que é nosso, que já está comprado, né, que já está quitado, e por isso talvez não desperte interesse no nosso gestor, porque existe um trabalho de intenção de privatização de tudo o que é público. Eu estava observando a Lei 8.080, né, a Lei Orgânica da Saúde, e a gente tem lá uma abertura para os serviços prestados, né? Ou seja, a lei ela diz que quando a gente não tem aquele serviço, a gente tem a prerrogativa de comprar aquele serviço. E aí entram os prestadores de serviço. Mas o que a gente vê na realidade é uma inversão. O SUS praticamente não tem mais nada. Ele está somente com os prestadores, né? E o que é público, o pouco que é público, é feito dessa forma, desvalorizado, sucateado, né? E uma imagem, né, pior possível. Eles fazem questão de trazer uma imagem ruim do SUS e ou dos serviços públicos, como da educação e da segurança, para que o povo entenda que existe a necessidade de se contratar e ou de se privatizar. E quando a gente quer provocar essa aproximação da população nesse processo de discussão, a gente quer trazer para a população a verdadeira mensagem de que as inversões elas estão acontecendo às tortas e à direita, e que o fato da população estar em casa de braços cruzados e ou somente reclamar quando é mal atendido está promovendo essa condição para os nossos gestores, que de alguma forma e dentro das suas limitações se veem desesperados, né, porque se veem sem saída, que o povo não contribui, os trabalhadores não fazem a sua parte. E o que é que tem para fazer?
Chega alguém com uma proposta e diz: eu faço o trabalho e me comprometo de fazê-lo conforme exigências legais. E a gente sabe que o particular, né, o privado, ele trabalha melhor a organização. E é nesse melhor que está o perigo, porque a exigência de fazer o que está dentro das leis, das diretrizes, é de ambas. E por que o serviço público não consegue fazer? E o privado consegue fazer? Então, existe uma situação que o povo precisa se incluir, que o povo precisa se apresentar e que o povo precisa mudar essa realidade. Não podemos continuar assistindo. Essa semana eu tive uma informação extraoficial de que a nossa UPA ela está sendo cobiçada, né, e que provavelmente estará passando a ser como eu coloquei agora, privada, né, privatizada. Por quê? Quem é que tem interesse nisso? É o povo que tem interesse nisso? Por que é que ela não está funcionando como deve funcionar? Por que é que ela não está não está prestando o serviço que ela deve prestar? Porque dinheiro tem, né? E tem uma boa quantia, né? Pessoal, nós temos tudo, nós só não temos a intenção, nós só não temos gestores bem intencionados para esse processo. E aí entra o povo, o conhecimento do povo dentro desse processo. O povo vai aceitar essa condição, o povo, sem discussão e sem satisfação, vai aprovar essa condição. Então é isso. O povo está dormindo, o povo está relaxado, o povo está com o espírito do Natal, de reflexão, né, e de aceitação de tudo. É complicado, né? É complicado a gente se organizar dessa forma, todo mundo espalhado. Quer dizer, espalhado o povo e os trabalhadores, porque os gestores estão mais juntos possível. Eles estão como a areia do mar, bem coladinhos. E nós, povo, nós trabalhadores, que somos, que fazemos parte desse processo, estamos assistindo como se a gente não tivesse participação nenhuma, como se a gente não tivesse valores. Então é isso, vamos conscientizar mais o nosso povo, vamos trazer esse povo para esse centro de discussão, porque sem essa mudança não vamos alcançar objetivo nenhum. Vamos continuar nadando e morrer no seco. Então, deixa eu licenciar aí. Então, gestão participativa é a nosso carro-chefe de discussão, conscientização da nossa população, né? É uma administração, é uma cogestão, né? É um modelo de administrar que inclua o pensar e o fazer coletivo, sendo diretriz ético-política que visa democratizar as relações no campo das políticas públicas. Então, atentar, né, para todo o processo, mas também para as condutas, porque quando a gente inclui, né, o pensar e o fazer coletivo, nós aumentamos a probabilidade de acertos, de melhorias, de conquistas. E com relação à participação social, né, que nós precisamos fortalecer, trabalhar também muito, porque o que a gente vê acontecer é somente
quando existe um não do governo, é que a população se manifesta, né, em grupo, e a gente sabe que esses não eles estão dando o tempo todo. Porém, quando ele se torna macro, é que a população atenta para a perda, e aí já perdeu, né? Aí já perdeu. E eu queria estar trazendo como exemplo, né, essa condição que os como é que eu posso falar aqui, tem um movimento, né, dos veículos adesivados no município, onde se procura organizar a sociedade e dar mais oportunidade de mobilidade, né, urbana. E a gente viu, e a gente vê, e a gente acompanha o processo que foi feito da pior forma possível e que continua sendo conduzido da pior forma possível. E que forma foi essa? Alguém se sentiu ameaçado, né, por perdas, e fez a seguinte situação, criou a seguinte situação, né? Se sentiu ameaçado por ter profissionais se multiplicando, mas ter também uma condição de não regularidade, e aí se sentiu ameaçado e com perdas. Logo recorreu-se à Casa Legislativa, né, que é a casa do povo e aonde se cria leis, onde foi criada uma lei, né, para algo que ainda não existia. Ou seja, existia uma ameaça e existia alguém que se sentia ameaçado. E aí a lei foi criada. E olha o problema formado. Porque a lei, ela diz exatamente que é para não avançar, é para não considerar, é para não incluir. E agora esses profissionais, eles recorrem, né, para que seja feito algo. E por que eu estou trazendo essa informação? Eu estou trazendo essa informação porque, primeiro, ela é relevante para o município, ela é importante que a população saiba mais, né, desse processo, e também por ser cidadão e me preocupar com tudo o que é feito nesse município e como é feito nesse município. E a situação, ela é preocupante. Ela é preocupante, não é pela questão somente dessa forma errada que está sendo conduzido, mas de até onde ela pode trazer prejuízos para a população. E esses veículos e esse movimento que tem buscado, né, junto à administração pública, a regularização de alguma forma, para que eles possam trabalhar de forma digna e para que a população ela possa ter mais opções de mobilidade. Quando eu falo a minha preocupação é porque já foi criado duas situações, ou melhor, já foram criadas duas situações que o povo precisa atentar. Uma foi a criação da lei antes para proibir. Agora, um novo processo onde os profissionais, eles buscam de alguma forma, ou revendo na lei, ou alguma forma, de serem incluídos, né, de serem considerados nesse processo, mesmo quando foram desconsiderados na criação da lei. Porque não se funciona uma lei, quando ela é criada para proteger e para cuidar. Ela não é criada para excluir, né? E o texto era para não permitir que piratas, que os táxis que considerado piratas e que não têm a habilitação,
do município, como os que existem, de trafegar no município de forma à vontade, né, como legalizados. E essa situação, ela tá, no meu ponto de vista, ela está fugindo, né, do limite, porque foi criada a lei dizendo que não. O grupo hoje faz movimento pedindo que seja incluído. E uma coisa que eu escrevi aqui que é muito preocupante, no meu ponto de vista, é que esse grupo, né, de trabalhadores que reivindicam, eles colocam como slogan, como um pedido, né, que só o prefeito pode resolver. E eu fico assim, me procurando o que é que nós, população, representamos para esse município, porque já basta a gente ser excluído pela gestão. E ainda ser excluído por uma categoria, porque, explicando o meu raciocínio, por que só o prefeito resolve? Quando que é na comunidade que está a necessidade, que está sendo apontada, né, que o serviço é para a comunidade, que o serviço é para melhorar a mobilidade urbana, que o serviço é para atender os anseios da população. E por que só o prefeito resolve? Considerando que foi o prefeito que criou essa situação, como somente ele resolve? Quem tem que resolver isso é o povo. E é o povo que precisa ser incluído nesse processo, que está sendo excluído. Porque quando se coloca que o Denis Amorim, que o Eric Ferraz, que são conjuntos novos, entre outras comunidades de Marechal Deodoro, a gente entende que realmente existe uma necessidade, mas até onde essas pessoas estão participando disso? A lei foi criada, né? O movimento está acontecendo e a população está assistindo, porque eu não tenho conhecimento, né? Eu gostaria de que, se o nosso amigo Lu, que está à frente, né, também desse processo, está acompanhando esse processo de discussão, ele me tirasse, né, essa dúvida de o que está sendo feito nas comunidades para fortalecer esse processo. Porque a lei, quando foi criada, ela deveria ter essas discussões nas comunidades, principalmente as identificadas como que têm essa necessidade. Não é o caso do centro e tal, mas das que estão mais distantes. E até onde essas comunidades estão sendo incluídas nesse processo e até onde elas estão participando desse processo, que não participaram na criação da lei e não estão participando, né? Isso eu digo por não ter conhecimento, né? Por isso eu peço ao nosso companheiro, nosso amigo Lucas, se de repente esteja aí nos acompanhando, que é uma pessoa que tem acompanhado esse processo de perto na Câmara de Vereadores, que nos diga, até porque a gente precisa fortalecer essa situação. Não é prefeito coisa nenhuma quem pode resolver. Quem pode resolver e quem deve resolver é a população, é a comunidade. Essa que insistem em excluir do processo da administração pública, que não interessa, não importa, né? Mas nós fazemos parte do processo e precisamos ser considerados nesse processo. Então, é complicado, mas é essa a realidade. Então, eu gostaria, né, de que, caso o nosso amigo esteja nos acompanhando, ele possa, né, nos trazer esse informe de qual é ou de quais são as comunidades, principalmente essas que têm essa necessidade, né, desse transporte para melhorar a qualidade de vida da população. Agora, o que poderia estar sendo buscada, né, e que o prefeito poderia estar resolvendo, era
com relação à lei, né? Por que ela foi criada dessa forma, né? Tão rápida, né? Porque a gente precisa de tantas outras condições para serem aprovadas e para serem para melhorar a condição de vida da população, e a gente não tem, né? Não as tem. E aí eu gostaria também de, não sei se os nossos nobres vereadores, e isso eu generalizo, né? Não somente cito os 4 que têm feito a diferença nos processos de discussão no que diz respeito à fala do povo nas sessões públicas da Câmara, mas todos, né, que traga de repente a sua justificativa, né, para a aprovação dessa lei. Como é que eles veem, depois de aprovada, essa condição desse grupo, né, de trabalhadores estarem buscando, e isso tem que mexer na lei, né, a lei que está recém-criada. Como é que está sendo visto isso aí? A gente precisa ouvir, né, os nossos representantes, e isso eu falo de forma geral, mas a probabilidade é que os 4, né, que têm se mostrado de forma mais efetiva no que diz respeito à voz do povo, às discussões de interesse da população, eles possam trazer o seu ponto de vista, né, em algum momento, para a população. Não para mim, mas para toda a população deodorense. E dentro ainda dessa nossa linha, né, de pensamento, nós também nós sempre discutimos sobre a reforma, né? A reforma política, que não é novidade, mas é novidade de como ela está se apresentando, né? Porque nós tínhamos uma realidade quando nos reportava a política, e hoje nós temos outras. Inclusive, não sei exatamente qual o município das nossas Alagoas, eu vi no jornal, no LTV, alguma coisa que falava sobre aquele dinheiro, né, mensalão, que os prefeitos, um prefeito foi afastado porque o Ministério Público identificou essa questão desse repasse, que são considerados como mensalinhos, o dinheiro para que os vereadores, os representantes do povo, eles aprovem os projetos, né? Então, se isso está acontecendo aqui em Alagoas e o Ministério Público identificou, o povo também pode identificar. Nós, né, podemos identificar, apesar de tantas coisas, né, que já identificamos e que aguardamos que a justiça faça alguma coisa em algum momento. E quando a gente fala na questão da proposta, né, ou melhor, da reforma política, é que ela é mais uma proposta, né, uma iniciativa que partiu, como sempre, dos movimentos sociais, né, os grupos das pessoas que ainda se revoltam com alguns malfeitos dos nossos governantes. E ela consiste em modificar as regras de convocação de consulta popular para permitir que, além do Congresso Nacional, os demais cidadãos façam, né? Então, está aqui a informação. Mensalinho, prefeito e vereadores do Sertão são presos. Foi preso, eu pensei que foi somente citado, mas já foram presos durante a operação, né? Grupo de combate às organizações criminosas, né? O GECOC, não é isso? E aí deixa eu ler, que é para o povo acender e despertar, mas como é que eu poderia colocar mais fé, né, que a gente pode mudar essas realidades perversas. E aqui nós temos um texto do Ministério Público.
Uma operação do Grupo de Combate a Organizações Criminosas prenderam neste domingo 24 o prefeito Erivaldo de Melo Lima, do PP, e o vereador Josival Antônio da Silva, PP também, ambos da cidade sertaneja de Mata Grande, e o vereador por Palestina, também no Sertão, Luciano Lucena de Farias, PMDB. O pedido de prisão foi formulado pelo Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar de Mendonça Neto. Já tivemos aqui no município esse cidadão, né, que ainda acho que foi 2015, 2014, um evento, né, na Justiça ali no Cefet, no IFAL. E tem um trabalho, tem desenvolvido um trabalho que merece aplauso, né? Porque dentre tanta injustiça nesse país e dentre tantas situações, as pessoas desenvolverem um trabalho dessa natureza, dessa magnitude, é muito complicado, né? Mas falta muito para a nossa população entender isso. Então, é esse o registro que nós temos, é esse o cenário que nós temos, é essa a realidade que nós temos, e que nós temos por causa da nossa comodidade, né? Por causa do nosso estar estático, né? Nossa forma de somente observar, de somente ficar olhando. Eu tenho aqui, eu não vou ler não, mas eu fiz um texto, né, com relação a esse tratamento ao povo, né, que se acha ainda que o povo é trouxa, né? Então, aqueles que tiverem interesse, a gente tem um blog aqui no espaço, né, da Web Rádio, assim como temos o companheiro Jairan, né, o Adson Regis, enfim, temos muitos textos, muitos trabalhos aqui que a população pode estar acompanhando, né, e dando fazendo a sua avaliação. Enfim, eu gostaria de encerrar, né, nessa noite de 25, dia de Natal, um dia especial, né, para a população, né, um momento onde toda a nação se volta para uma reflexão de melhoras, de busca, de desenvolvimento, e considerar, né, que a família, assim como a religião, que estão cada vez mais fragilizadas, né, nesse nosso cenário de convívio, elas têm hoje uma leitura totalmente diferenciada, né? Nós temos uma variedade muito grande de formas de cultuar, como nós temos uma variedade muito grande na forma de construir as famílias, e tudo isso a gente tem que se ajustar, se adequar, mas hoje é mais um dia para se refletir e se buscar essas melhoras. Então é um dia especial onde todos conseguem olhar para dentro e para fora ao mesmo tempo, fazendo suas considerações, fazendo suas observações. E eu queria concluir nessa noite de Natal agradecendo a Deus, primeiramente, agradecendo a cada um dos que acompanham o nosso trabalho, e pedir que multiplique, né, essa informação, que multiplique esse sentimento da necessidade de nós, quanto cidadão deodorense, se envolver mais nesse processo, da gente buscar mais de forma conjunta um desenvolvimento para o nosso município.
o nosso município que tem várias comunidades, o nosso município que tem vários, que tem valores, né? O nosso município que tem, dentro de toda essa perspectiva, condições de se desenvolver e de crescer, mas isso somente é possível com a sua participação. Então, eu gostaria de pedir que, dentro da sua reflexão dessa data especial, que peça para que participemos mais da vida política, né, e da vida social do nosso município. É o que tem buscado esse projeto. Então, uma boa noite a todos, até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir, e vamos lá, vamos continuar caminhando e trabalhando. Um Feliz Natal a todos e até uma próxima oportunidade. 24 horas de alegria e emoção através da música. Web Rádio Juventude. A Rádio Web Juventude acaba de apresentar o programa Marechal em Foco. Aqui você tem voz e vez. A Rádio Web Juventude acaba de apresentar o programa Marechal em Foco. Aqui você tem voz e vez.